Durante o verão de 1984, enquanto Jornada nas Estrelas 3 continuava a papar dinheiro aos montes por toda a América, os telefones dos executivos não paravam de tocar. Todos já queriam a turma da Enterprise de novo nas telonas o mais rápido possível, e Leonard Nimoy novamente estaria à frente do próximo projeto. E prometeu que dessa vez não haveria mortes, socos, tiros, torpedos fotônicos, phasers ou um vilão estereotipado. Em vez disso, a tripulação da Enterprise lutaria contra o tempo, as circunstâncias e um dilema aparentemente insolúvel. Ele disse: "Eu quero que o público se divirta muito e que se sinta completamente envolvido no cinema. Esse é o objetivo principal. E se no recheio do filme conseguirmos passar ideias boas e conceitos para todos, aí será melhor ainda." Harvey Bennett, o produtor, estava muito empolgado em fazer uma história sobre viagem no tempo, envolvendo a população em uma aventura épica com o povo da época. E ele se inspirou em episódios da série clássica de Jornada nas Estrelas, como Cidade à Beira da Eternidade, onde mostravam uma jornada temporal aos anos 30, e em outro episódio chamado Amanhã é Ontem, onde há uma viagem para os anos 60. Mas assim como o novo Jornada nas Estrelas sairia nos anos 80, eles queriam voltar exatamente para aquela época contemporânea. E achavam também que assim o público contemporâneo que não era fã de Jornada nas Estrelas poderia se atrair pelo tema. E a suspeita se confirmou. Colocar aquela turma do espaço nas ruas de São Francisco fez deles parecerem peixes fora d'água e reservou momentos hilários. Mas isso também facilitou a vida da produção. Locações comuns em vez de cenários caríssimos, confinados de planetas alienígenas, naves estelares, era também uma questão de economia. O criador de Jornada nas Estrelas, Gene Roddenberry, deu a sua sugestão para essa história de viagem no tempo. Segundo ele, deveria envolver o assassinato de Kennedy. Mas Leonard e Harvey descartaram essa ideia e optaram por buscar uma motivação que fosse mais sólida, dramática e emocionante, que faria de fato a tripulação voltar para os anos 80 com algum dilema de vida ou morte, uma ameaça para a humanidade do século 23, e que a Enterprise deveria descobrir a chave para solucionar esse problema no distante século 20, obrigando-os a fazer uma viagem no tempo. Nesse meio tempo, Leonard Nimoy estava fascinado por um livro, Biofilia, do mundialmente famoso biólogo Edward Wilson. O livro afirmava que no final do século 20, milhares e milhares de espécies de animais seriam extintas, antes mesmo que os cientistas os descobrissem ou compreendessem o propósito da sua existência no planeta. O autor também supõe que a perda de tais espécies seria devastadora, destruindo cadeias alimentares naturais e danificando ecossistemas da Terra. Sintetizando essas ideias, Leonard Nimoy bolou a noção de que as baleias corcundas, também conhecidas como jubarte, extintas no século 23, seria o ingrediente primordial na salvação de toda a vida no universo. Então ele ligou para Harvey e no mesmo dia a dupla desenvolveu a equação básica para o filme. A. Baleias necessárias para resolver o problema no século 23. B. Baleias extintas. E A mais B igual a C. A tripulação da Enterprise precisa retornar ao século 20, capturar algumas baleias e levá-las a tempo de evitar um desastre. Leonard Nimoy passou um bom tempo em bibliotecas pesquisando baleias e desenvolvendo algumas ideias básicas. Então, do nada, cai uma pessoa de paraquedas na ponte da Enterprise. Ed Murphy. Sim, Ed Murphy é um dos mais entusiasmados trekkers do planeta e na época estava mundialmente famoso pelo seu sucesso em Um Tira da Pesada. E ele fez de tudo para ser convidado para o próximo filme de Jornada nas Estrelas. Sabendo dessa notícia inesperada, Harvey e Leonard Nimoy ficaram imediatamente interessados. Não dá para dispensar a maior estrela de Hollywood quando ele está querendo trabalhar com você. E de fato, Ed Murphy era a maior estrela de Hollywood no momento.
Leonard Nimoy então pediu para sua equipe de escritores um roteiro que encaixasse Ed Murphy na história. Conta a lenda que Ed Murphy interpretaria um professor muito excêntrico. Ele acreditaria piamente na existência de extraterrestres, fantasmas, percepção extrasensorial e outros derivados. Seus alunos, no entanto, não seriam tão de mente aberta quanto seu mestre e deixariam isso bem claro toda vez que ele iniciasse uma conversação sobre tais assuntos. Finalmente, após uma série de acontecimentos constrangedores, alarmes falsos, o emprego do pobre professor estaria por um fio e, para espairecer, ele iria até um estádio assistir o Super Bowl. Sentado em um dos piores lugares, num finalzinho de tarde nublado, característico de São Francisco, o personagem de Murphy estaria assistindo ao tradicional show do intervalo do jogo, e quando acabaria sendo uma das 60.000 testemunhas da primeira aparição de uma nave Klingon, tipo ave de rapina no século XX, e também o único a acreditar que aquilo era de verdade. Com baixa visibilidade, pouca prática nos manuseios dessa nave e sem a menor ideia da sua localização exata, a tripulação da Enterprise finalmente conseguiria desativar o sistema de camuflagem daquele ferro velho justamente em cima de um estádio de futebol durante o intervalo. A comemoração é geral e a plateia, entusiasmada, acredita tratar-se de um efeito especial muito bem realizado. O professor, ao contrário dos outros 59.999, teria certeza absoluta de que tinha acabado de ver no céu uma nave extraterrestre. Mas devido à fama de pirado, suas tentativas de avisar que extraterrestres estavam visitando o nosso mundo foram infrutíferas. Mais tarde, quando o professor Murphy estava sozinho na sala de aula, escutando gravações de canções de baleias, os sensores do computador da nave Klingon rastreariam o som e, inesperadamente, o professor estaria cara a cara com Kirk, Spock e companhia, teletransportando-se entre a cadeira e o quadro negro, pedindo informações, agradecendo e sumindo para o mesmo lugar de onde vieram em um passe de mágica. Várias cenas divertidas e 3 séculos depois, quando a segunda Enterprise novinha em folha fosse revelada, Ed Murphy já estaria usando o uniforme da Frota Estelar dos pés à cabeça, comemorando com os novos amigos do futuro. Isso tudo seria muito interessante. 7 meses foram gastos desenvolvendo essa ideia, mas ela ficou pronta justamente quando Ed Murphy abandonou o projeto. E há versões diferentes desse motivo da saída de Ed Murphy. Uns dizem que ele saiu para fazer o rapto do Menino Dourado, e outros dizem que a Paramount o convenceu a não participar de Jornada nas Estrelas 4 para não misturar ou dividir os lucros de uma franquia de sucesso, porque afinal os filmes de Ed Murphy na época podiam render até 100 milhões, enquanto Jornada rendia 80 milhões. Ou seja, juntar os dois não fazia sentido financeiro. E o resultado, Ed Murphy saiu e a equipe ficou sem rumo, com o tempo apertado. Ed Murphy saiu e em seu lugar entrou a linda doutora Gillian Taylor, uma jovem bióloga marinha que, por força do destino, se aproxima de um capitão. Sim, o Capitão Kirk. Não era lá um romance, mas também, depois do que o cara sofreu no primeiro, no segundo e no terceiro filme, sem nenhuma namorada, já estava na hora. Contando com a série, eram 17 anos sem que o Capitão Kirk saísse com alguma mulher. Voltando à escrita do roteiro, agora sem Ed Murphy, surge alguém muito importante, Nick Meyer. Alguém que tinha tudo a ver com a escrita de um projeto sobre viagem no tempo. Afinal, foi ele que dirigiu o ótimo filme Um Século em 43 Minutos, de 1979. Uma aventura fantástica e romântica que mescla com os elementos de A Máquina do Tempo e Jack Estripador. Na trama, Jack o Estripador utiliza com sucesso a máquina do tempo de H.G. Wells. Tudo isso para escapar da Scotland Yard. Wells vai atrás do vilão, terminando sua busca frenética em uma São Francisco dos anos 70. Como filmar as baleias? Gravar em seu habitat natural?
fazer uma animação, ir até um parque aquático, deixaram de lado todas essas alternativas e optaram por uma alternativa ainda desconhecida na época. Em Jornada nas Estrelas 4, nenhuma baleia de verdade foi utilizada. Ao invés disso, o pessoal dos efeitos especiais da indústria Light and Magic confeccionou um par de baleias corcundas mecânicas muito bem feitas, muito realistas, com movimentos tão perfeitos e tão meticulosos, idênticos aos das verdadeiras baleias. E no dia que colocaram esses bichos de borracha na água, simplesmente nadaram com muita facilidade, sem fios ou suporte na base, animadas por controle remoto. As baleias eram extremamente bem feitas. O resultado que se vê na tela enganou a todos que assistiram ao filme. Leonard Nimoy decidiu filmar as várias cenas de alto mar no estacionamento da Paramount. Sob o estacionamento de visitantes do estúdio, descansava um gigantesco tanque de água, muito usado em filmes dos anos 30 e 40, em filmes de piratas, musicais aquáticos, filmes épicos da Segunda Guerra Mundial. E quando a moda desses filmes passou, o bom e velho tanque ficou coberto, esquecido, e restaurá-lo seria sem dúvidas muito mais econômico do que ir até o alto mar para filmar as cenas das baleias. Leonard e Harvey ficaram surpresos ao ver que depois de cheio, o tanque estava ainda intacto e funcional. No final da história, economizaram cerca de $1 milhão. O humor, as atuações, a direção, os efeitos especiais e uma história não convencional foram bem recebidas pela crítica, pelos fãs da série e pelo público geral. Foi um sucesso financeiro, arrecadando cerca de $133 milhões por todo o mundo. Recebeu vários prêmios e 4 indicações ao Oscar, inclusive o de melhor som e de melhor fotografia. Dito isso, fica a pergunta: você curtiu esse Jornada nas Estrelas diferentão? Com baleias, fora do espaço, aqui na Terra, o que você achou? Diga pra mim nos comentários. Deixe também o seu like, que ajuda muito o desempenho do vídeo e também do canal. Se inscreva no canal se você for novo por aqui, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.